Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu prossigo com a análise de algumas falácias quando se utiliza a língua grega, e neste caso em questão, apresento que o D.A. Carson fala sobre o anacronismo semântico. Esta falácia ou erro ocorre quando um significado mais recente de certa palavra é transportado para a literatura antiga. No nível mais simples, isso acontece dentro da mesma língua, como quando os pais da igreja primitiva usaram uma palavra de uma forma não comprovadamente imaginada pelos escritores do Novo Testamento. E eu estou me reportando agora a esta palavra aqui, em grego, que significa bispos, está na forma plural, epis, episcopos. Episcopos, ou seja, bispo. Nós temos uma outra classe de oficiais, que são diáconos, porque tem kai diakonos, diakonos, que numa referência a diáconos, mas vamos nos deter aqui a palavra que está em destaque, que significa bispos. No caso específico, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, e ele escreve a todos os santos em Cristo, aqueles que estão em Filipos, e aos eh, de bispos e diáconos. Quando você vê um termo empregado aqui, a ideia é que o bispo ele desempenhava um papel na liderança local, ou seja, na igreja. Agora, com o passar do tempo, e não tem nenhuma associação devida com o Novo Testamento, os pais da igreja começaram, isso lá na frente, a aplicar o termo bispo para indicar alguém que tinha um controle religioso sobre diversas igrejas. Acontece que essa ideia de bispo, ou de bispos, no plural, com essa gerência sobre outras igrejas, não tem nenhuma relação com o emprego do termo em o Novo Testamento. Dito de outra maneira, quando é empregado no Novo Testamento a palavra bispo, o bispo ele está ligado direto à igreja local e sobre esta exerce a liderança, sendo que ele não exerce liderança sobre outras igrejas, sobre diversas igrejas, como mais tarde ocorreu em algumas regiões. Por isso que quando você vai para o Novo Testamento, é preciso ver como é que o autor empregou. Se você tem uma ideia, para você ter uma ideia, quando aparece aqui a palavra bispos, você vai dizer assim, mas está na forma singular ou plural? Eu já adiantei aquela hora a informação. Está na forma plural. Aos bispos e diáconos. Por causa de quê? A gente observa que nas igrejas chamadas primitivas, ocorria o que o Erickson Millard ele menciona em um dos tópicos abordados na sua teologia sistemática, de que havia a pluralidade de pastores, ou ainda de bispos, ou quando não de presbíteros. Em cada igreja havia mais de um pastor e por isso há essa designação na forma plural. No caso, bispos, eles eram designados para a igreja local e sempre na forma plural, ou seja, havia mais de um.
em cada igreja. E a ideia aqui não é que ele viesse supervisionar outras igrejas, ou tivesse dezenas de igrejas sob o seu controle, nada disto. É sempre restrito à igreja local. A palavra bispo, para você ter uma ideia, ela é empregada no Novo Testamento com aquela conotação de um supervisor, aquela pessoa que vai exercer uma função pastoral. Acontece que quando você vê a aplicação deste termo, é sempre num contexto gentílico, no caso específico, Filipenses. A província é de Filipos, a cidade de Filipos. E ali, cheia ou repleta de gentios, a igreja é gentílica e Paulo se refere citando bispo. Quando ele está se dirigindo a uma igreja composta, na sua maioria, de judeus convertidos a Cristo, ele vai utilizar o termo presbíteros, presbítero, ou seja, indicando aqui a pluralidade de presbíteros, e ainda assim, cuja tradução é anciãos. Você precisa fixar isto. Bispo, pastor e presbítero, que é ancião, não são três categorias, são três termos, tem um certo significado. O termo ancião é mais um termo relacionado à ternura, pastor, no sentido do cuidado pastoral, da condução do rebanho, e o bispo, aquela ideia de supervisor. Nós não negamos esta ideia, mas são três vocábulos para o mesmo ofício pastoral sem nenhum tipo de hierarquia. É por isso que a gente vê que Paulo, quando se refere a uma igreja de judeus convertidos a Cristo, ele vai empregar o termo ancião, que é presbítero. Quando ele se refere a uma igreja gentílica, ele utiliza o termo bispo, que tem aquela ideia de supervisor, mas naquela localidade. Isso é curioso, ver a forma como que Paulo ou os demais autores empregaram os termos dentro daquele contexto. Da mesma forma, quando Paulo ele não muda de nome, ele permanece com o mesmo nome, mas quando ele se identifica para os judeus, ele se apresenta como, como Saulo, de uma origem judaica. Ele era judeu, mas quando Paulo ele se reporta a um grupo de gentios, ele se apresenta com o nome dele romano, Paulo. Houve mudança de nome? Não. Apenas o grupo a qual ele está se dirigindo, que é diferente ou distinto, e ele, de acordo com cada grupo, vai se identificando de uma forma ou outra. Da mesma forma, a gente encontra esta palavra aqui. Mas nós temos mais textos, eu quero apenas mostrar para que você veja. 1 Timóteo, capítulo 3. Eu vou colocar aqui 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. Mais uma vez, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, aqui seria, vou dizer assim, o bispado, alguém deseja ser bispo. Aqui não houve uma tradução, e sim uma transliteração. A gente observa isto, tem essa Bíblia aqui. Aqui, ó.
Encontra aqui, ó. Episco, episcopês. Se alguém deseja o episcopado, da onde vem a palavra bispo, na tradução episcopês, é o termo utilizado. A ideia aqui de superintendência, supervisão, mas ainda assim é sempre para a igreja local, nunca para as demais. Então, quando a gente pega este termo, aqui está escrito episcopado, lá que a gente viu anteriormente, está escrito bispos, no plural. E Atos 20, só para fechar esse vídeo, Atos, capítulo 20, versículo 28, 20, versículo 28, vai estar, uma vez mais, a palavra. Aqui está bispos, também no plural. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Observe que o bispo, ele não apenas fica como superintendente, como supervisor, ele apacenta a igreja, ou seja, ele exerce a mesma função pastoral. E o vocábulo no grego é este aqui, ó. Episcopos. É esta expressão que nós temos aqui, ó. Então, o anacronismo semântico trata-se de a utilização de um termo do Antigo Testamento, mas dando um outro significado com o passar do tempo, não atentando para a forma como foi colocada e, por isso, tendo uma outra significação que não corresponde, portanto, ao que o autor escriturístico deu. Esta é uma apresentação bem rápida de um termo do anacronismo semântico. Espero que tenham gostado de ver o texto grego, de se debruçar sobre um assunto singelo, é verdade, mas que possa, em algum momento, ser útil para os seus estudos pessoais. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.